Os principais assuntos desta edição. Operação Alegoria Proibida. Segurança Pública inicia fiscalização de bandas e blocos carnavalescos. Mais de 6% dos candidatos faltaram às provas do concurso da CEMED, que terá gabarito divulgado amanhã. Casos de violência doméstica contra a mulher aumentam mais de 15% em Manaus. Prazo para confirmação de vagas na rede pública de Manaus termina nesta segunda-feira. Presidente do STF, Carmen Lúcia, suspende posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Pesquisadores comprovam que a fumaça das queimadas da Amazônia pode causar câncer. 5 bilionários brasileiros concentram a mesma riqueza que metade mais pobre do país, diz estudo. Relatório revela que 82% da riqueza gerada no mundo pertence a 1% da população. Pode chegar a 30 o número de mortos em ataque a hotel de luxo em Cabul. Final de semana com 3 mortes no trânsito. Tiros e facadas deixaram 4 mortos. Funcionário da ciência é morto após reagir a assalto. Ex-presidiário executado com 5 tiros na Cidade de Deus em provável acerto de contas. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima prevista é de 32 graus Celsius. O Clima Tempo diz que é de 90% a probabilidade de 5 milímetros de chuva. Parte dessa chuva, cujas rajadas de vento já aconteceram no meio da madrugada. A umidade do ar é de 94%. No momento, os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Hoje é segunda-feira, 22 de janeiro. Dia dos Santos Vicente e André. Estamos chegando aos 22 dias do ano e faltam 343 para acabar 2018. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1908, chegada ao Brasil da família real portuguesa depois de fugir da invasão francesa de Portugal 2 meses antes. 1815, assinado durante o Congresso de Viena, o tratado entre Portugal e o Reino Unido, abolindo o tráfico de escravos na costa da África acima do Equador. 1944, Segunda Guerra Mundial. Os aliados começam a Operação Single em um ataque a Anzio e Netuno na Itália. 1968, Apollo 5 lança o primeiro voo teste não tripulado do módulo lunar Apollo LM-1 para o programa Apollo da NASA. 1970, Boeing 747, o primeiro Jumbonet do mundo, entra em serviço comercial para o cliente do lançamento pan-americano, com sua viagem inaugural do Aeroporto Internacional John Kennedy para o Aeroporto de Londres em Heathrow. 1971, fundação da Universidade Federal do Acre. 1988, Papa João Paulo II visita Cuba. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes. O vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, lança hoje às 9h da manhã um projeto de reforço de policiamento na região comercial do Fuxico, na esquina entre as avenidas Brigadeiro Hilário Gurjão e Altaz Menino Jorge Teixeira. A região receberá uma unidade móvel de monitoramento, reforço das polícias civil e militar e instalação de uma base fixa dos policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações CEOP. O projeto segue a determinação do governador Amazonino Mendes de organizar as regiões comerciais da capital de forma a gerar mais segurança à população. A Zona Leste é a segunda a ser alcançada pela proposta que começou com o projeto Manaus Moderna, lançado em janeiro no Centro Histórico de Manaus. Com ele, mais de 300 carregadores de mercadorias e guardadores de carro foram cadastrados e passaram a compor um cadastro da Secretaria de Segurança Pública e trabalhar com um colete identificação funcional. 5h52 em Manaus. Falava-se muito de uma paralisação do transporte coletivo nesta segunda-feira e isso não aconteceu. Alberto Pellegrini traz detalhes. Muito bem, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Verdade, Paulo Guerra, o transporte coletivo operando na mais absoluta tranquilidade. Nesse momento nós já, Paulo Guerra, já passamos, conforme a tua orientação, nas principais garagens do transporte coletivo, como a União Cascavel, que fica nas proximidades do Terminal 4, na garagem da Global, bem próximo ao Terminal 5, e fizemos contato também com a Líder, Paulo. Tudo tranquilo em relação ao transporte coletivo na cidade nesse exato momento. O transporte de massa em Manaus, portanto, nesse início de segunda-feira, funcionando sem anormalidade.
Durante a semana que passou, se falou da provável paralisação, mas o caso foi contornado, não é, Peregrini? Foi contornado, Paulo, com a ação da Prefeitura Municipal de Manaus, que mais uma vez interviu e impediu que essa greve acontecesse. A greve já estava pronta para ir para as ruas hoje pela manhã, hoje já aconteceria essa greve, mas graças aí à ação da Prefeitura, o transporte coletivo na mais absoluta tranquilidade. As reivindicações são as de sempre, não, Alberto Peregrini? A de sempre, Paulo, o descumprimento, né? Geralmente assim, né? Acontece uma previsão de paralisação, a prefeitura vai lá, intermedia, a empresa promete, né? Que vai fazer, que vai cumprir com o acordo, lá na frente a empresa falha de novo. Essa que é a grande verdade, Paulo. Peregrini, falando em transporte coletivo, aqueles repasses que são feitos às empresas, no que se relaciona aos passes, como é que está? Tá atrasado, Paulo Guerra. O pessoal do transporte alternativo tá na bronca, os amarelinhos da zona leste da cidade. É um repasse, não é pagamento, porque as máquinas, né? Quando você compra o passe no Sinetran, você já paga. E depois que passa no ônibus, no transporte alternativo, aquilo só vai, né, caindo e depois é para pagar semanalmente. Isso não vem acontecendo, Paulo. Já tem aí 2 meses, a situação realmente muito complicada e o pessoal do transporte alternativo já fala em até mesmo uma paralisação de protesto na área da zona leste e norte da cidade. E o que o Sinetran explica sobre isso, Peregrini? Pois é, né, Paulo? Fica naquela de amanhã vai sair, amanhã não vai, é um problema não sei aonde, é no sistema, mas aí aquele pagamento que só é só um repasse, né, Paulo? Não vem acontecendo, isso já tem um tempo. Alberto Peregrini, tivemos 3 mortes no trânsito, lamentavelmente, nesse final de semana, 2 delas envolvendo motocicletas, é isso? Pois é, Paulo Guerra, inclusive você já me pontuava no começo dessa madrugada, quando nós conversávamos aí na nossa primeira reunião de pauta, Paulo, nós tivemos sim 3 mortes. A que chamou mais atenção, Paulo, foi no viaduto Gilberto Mestrinho, o complexo viário Gilberto Mestrinho, a famosa rotatória do Coroado, quando um motoqueiro subia, né? Vinha da Efigênio Salles e acessava a alça superior do complexo. Quando foi batido por um carro, ele foi na mureta e depois, Paulo, caiu daquela altura lá de cima da rotatória ali do Coroado, ali do complexo, e já caiu morto, infelizmente, nesse gravíssimo acidente ocorrido no dia de ontem. É o complexo Gilberto Mestrinho. Meses atrás também aconteceu um acidente semelhante envolvendo um engenheiro ali naquela área, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, ele vinha saindo, ele parou o carro para socorrer alguém, né? E acabou sendo atropelado e também arremessado lá do complexo, é verdade. Não é o primeiro acidente que acontece assim, não. Peregrini, os moradores da Praça 14 e do bairro de Cachoeirinha estão reclamando a falta d'água, que rompeu uma tubulação na Emílio Moreira com Leonardo Malcher. E parece que as equipes já estão trabalhando, mas a falta d'água ainda persiste na Praça 14 no bairro de Cachoeirinha. Pois é, Paulo, muito boa essa informação. O Manaus Trans também já tem essa informação que já está fazendo todo o trabalho lá no local, colocando cones e orientando o motorista que for passar nesses cruzamentos aí na área da Praça 14. Água também faltando, Paulo Guerra, na área do bairro Zumbi dos Palmares e Grande Vitória. Grande Vitória sofre em algumas ruas desde sexta-feira sem um abastecimento de água. Alberto Peregrini, me informe, o Rio Negro sobe ou desce? Paulo, essa época do ano o Rio Negro sobe, não tá daquele jeito não, eu monitoro pela praia, Paulo, ali pela praia do Açutuba, pela praia do Japonês, ali na área do outro lado, ali do Iranduba, quando a praia vem diminuindo, né, aí a praia do Japonês é engraçado, Paulo, quando a água vem chegando perto do cemitério, onde tem a praia tem também o cemitério, quando tá pertinho do cemitério é porque já tá bem cheio. Porque falta tanta água, Peregrini, que eu estou perguntando, pensei que o Rio Negro estava seco. Pois é, né, Paulo? Faltando tanta água em Manaus, mas o Rio Negro não secou, não. Não é por esse motivo que está faltando água. Alberto Peregrini, tivemos ainda um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde. Ele chegava em casa, Peregrini, o que aconteceu? Pois é, Paulo, um fato bastante lamentável, né? Esse homem chegava em casa, um funcionário da Fensa, ele parava sua moto quando foi abordado por 2 homens. Infelizmente, ele tentou reagir. Aí o que estava na moto, né, que estava esperando, que estava assaltando ele, foi até o local, foi até lá perto e esfaqueou ele 2 vezes, acabou matando na hora. Eles não levaram a moto, mas infelizmente tiraram a vida desse servidor público. Ele havia saído da penitenciária há 3 meses. E o que aconteceu lá na Cidade de Deus?
Morte, bala, tiro. Ele foi executado com 5 tiros, Paulo, e já se fala, a polícia já acredita, é uma linha de investigação em acerto de contas. Uma briga na feira, Peregrini, uma mulher recebeu uma pedrada na cabeça. Quem atirou essa pedra, Peregrini? Ela quebrou um braço, inclusive, ao cair. Ela quebrou o braço, inclusive, ao cair, Paulo. Fato registrado no 9º Distrito Policial. Está registrado na polícia. A manicure Paulo Guerra estava comprando peixe na feira do bairro Mauazinho, quando de repente recebeu uma pedrada na cabeça. E aí, depois que ela deu a pedrada, ela disse: isso é para te largar do meu homem, largar do meu marido. Foi uma briga por causa de um triângulo amoroso. Aí a mulher caiu e quebrou o braço, Peregrino. Quebrou o braço, levado ao pronto-socorro João Lúcio, posteriormente ao 9º Distrito Policial. O curioso dessa história, Paulo, é que o pivô da confusão, um homem de 68 anos de idade, foi perdoado pela esposa. Ela disse que ele foi apenas seduzido por uma mulher pouco virtuosa. Imagine só. Tá bom, Peregrino, até daqui a pouco, então, quando você vai voltar contando tudo o que aconteceu na cidade nesse final de semana e as mais recentes notícias da noite e também desta madrugada e início de manhã. Bom trabalho para ti. Muito bem, Paulo Guerra. Você, como meu chefe, com todo respeito, um homem cobiçado, cuidado para não ser seduzido. Ainda bem. Contigo. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, lançou o 5º lote para cursos de formação inicial e continuada na modalidade Educação à Distância. Para Manaus, a partir de segunda-feira, estarão abertas as pré-matrículas para os cursos de espanhol básico, inglês básico, língua brasileira de sinais, Libras e básico e recepcionista. Para participar, os candidatos devem ter no mínimo 15 anos, ter pelo menos o ensino fundamental completo e ter acesso à internet para assistir às aulas. Serão disponibilizadas 40 vagas para cada curso, no total de 160 vagas. O Pronatec é um programa do governo federal executado pelo Ministério da Educação, MEC, e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult é a representante da Prefeitura de Manaus, responsável pela captação de alunos. Os interessados deverão, a partir de hoje, acessar o www.vivaManaus.com/pronatec-2018-ficha-de inscrição/ preencher o requerimento de inscrição em anexo e encaminhar para o e-mail manauscult.pronatec@gmail.com. 6h05 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Desde a semana passada, a M070, a estrada Manuel Urbano, que liga Manacapuru Manaus, vem recebendo a manutenção devida com a operação tapa-buracos. As reclamações quanto à situação da pista vinha sendo constante por parte dos motoristas e só depois de várias reivindicações, os serviços começaram a ser executados. Apesar do tempo chuvoso, a empresa responsável pela manutenção da estrada vem realizando os trabalhos diariamente. Já a M352, que liga Manacapuru ao município de Novo Airão, as autoridades parecem ter esquecido essa estrada e vem fechando os olhos para a situação que essa estrada se encontra. A estrada se encontra em péssimas condições de navegabilidade, devido ao grande número de buracos existentes na pista. Com isso, o risco de acidente é constante para quem viaja nessa pista. Na tarde de ontem, um Corsa sedã bateu em um dos buracos, estourou o pneu e capotou. Por menos de 1 metro, não bateu em um poste de luz. Felizmente, ninguém se feriu gravemente, somente ferimentos leves e prejuízos materiais. Uma coisa absurda, a estrada que mais oferece pontos de diversão para turistas e que deveria ter atenção redobrada, está esquecida e tornou um perigo para os motoristas. Viajar na M352 exige atenção dobrada. A quantidade de buracos vem crescendo bastante devido às chuvas e os prejuízos são incalculáveis para os donos de veículos e de balneários ao longo da estrada. As promessas de recondicionamento da estrada é uma praxe de cada governo que entra. No governo José Melo houve visita de uma equipe da CEINFRA, o que parecia estar tudo certo para a recuperação da estrada, mas não aconteceu. No governo Davi Almeida, o próprio governador esteve no local e prometeu também recuperar a estrada. Também não aconteceu. E no governo atual já tem promessa que a estrada será recuperada. O problema é quando será. Enquanto isso, motoristas e donos de balneários amargam enormes prejuízos, sem falar no risco de acidente para quem pega a M352. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h06
7 em Manaus. Está aí o apelo dos moradores da estrada que liga a M70 ao município de Novo Airão, a 352, em precárias condições de trafegabilidade. Urge providências para que a estrada seja recuperada o quanto antes. Comunidade rural de Iranduba é desativada por causa do fenômeno das terras caídas. Quem tem os detalhes é J.R. A comunidade Costa do Catalão, na zona rural de Iranduba, foi totalmente desativada no último fim de semana por causa dos constantes deslizamentos de terras que tornaram muito perigoso e impossível viver no local. As últimas famílias que ainda estavam morando na área foram transportadas para a terra firme na tarde de sexta-feira em uma balsa disponibilizada para a prefeitura pelo empresário Juarez Prates, que possui um estaleiro aqui no município. O prefeito Francisco Gomes acompanhou de perto a operação junto com a equipe da Defesa Civil local. Chico Doido disse que, dentro do possível, a prefeitura está dando o apoio necessário aos moradores que agora passam a residir no ramal da Cachoeira do Castanho, na área denominada Novo Catalão, onde já estavam outras famílias vindas da antiga comunidade. O prefeito informou ainda que, como parte da estrutura básica, 38 banheiros do tipo módulo sanitário estão sendo instalados na pequena vila. Lideranças do Novo Catalão e autoridades de Iranduba já estão em tratativas com a Eletrobras Distribuição Amazonas para a eletrificação da área, que, a exemplo do que foi por várias décadas o velho Catalão, vai se transformar em um importante centro de produção de gêneros da agricultura familiar. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J.R. Agora 6h09. A coordenação geral do Festival de Música Universitária Manifesta vai nesta terça-feira às 10h na sala do Conselho Universitário Consunive da Universidade do Estado apresentar calendário e as regras para a participação da edição 2018 do festival, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de março aqui em Manaus. O festival é coordenado pelos diretórios centrais estudantis e associações universitárias, juntamente com um terraço cultural Abaracho, além do apoio da UEA, Secretaria de Estado de Juventude, Universidade Federal do Amazonas e Secretaria Municipal de Cultura Manaus Cult. Após a coletiva, haverá um coquetel organizado pelos colaboradores do projeto. Os postos do Cine Manaus, que funcionam na ouvidoria municipal e no shopping Felipe Dão, oferecem 36 vagas de emprego entre cargos que exigem desde o ensino fundamental ao médio e superior, além de outros requisitos obrigatórios. A seleção ocorrerá nesta segunda-feira a partir das 8h. Vendedor, cozinheiro e motorista estão entre as áreas oferecidas. O Instituto Federal do Amazonas divulgou edital do processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado de técnico especializado em língua de sinais para o campus Irunepé, no interior do estado. A remuneração pode chegar a R$5.434,86. As inscrições serão realizadas pela internet neste endereço eletrônico www.ifam.edu.br no período que vai de 23 a 2 de fevereiro. O valor da taxa de inscrição corresponde a R$50. Após 4 anos de espera, produtores rurais de 5 comunidades de Taquatiara receberam na manhã de ontem o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O documento que garante segurança jurídica e acesso ao crédito rural foi entregue pelo vice-governador Bosco Saraiva durante encontro com agricultores da comunidade Varrivento. Ao todo, 250 famílias foram beneficiadas. Conselho Nacional dos Direitos Humanos chega a Manaus para acompanhar a situação dos imigrantes venezuelanos na cidade. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos está em Manaus para uma série de compromissos que visa verificar a situação dos imigrantes venezuelanos que têm ingressado no território brasileiro. A visita faz parte da missão que o Conselho está realizando nos estados do Pará, Amazonas e Roraima até sexta-feira. Como explica o Procurador Federal Adjunto dos Direitos Humanos do Cidadão, João Akira. Começamos a missão pelo estado do Pará, nas cidades de Belém e Santarém, onde há principalmente abrigamento e situação de rua de imigrantes indígenas da etnia Uarau. Na segunda-feira estaremos segunda e terça-feira no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, também verificando essa questão de abrigamento, enfim, e a partir de
e terça-feira à tarde, já em Boa Vista, também seguiremos para Pacaraima e concluiremos essa missão na sexta-feira, dia 26, com uma audiência pública em Boa Vista. A missão do grupo inclui visitas aos abrigos onde os imigrantes estão alojados. O conselheiro João Akira, que já acompanha o caso por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, afirma que o fluxo migratório crescente de venezuelanos ao Brasil é grande e pode ter chegado até ao Distrito Federal. De um fluxo bastante grande já, em torno de 30 a 40 mil pessoas, em geral, venezuelanos indígenas e não indígenas, imagina-se que vivam hoje no Brasil. Uma parcela significativa está concentrada no estado de Roraima, na cidade de Boa Vista, e além disso há um fluxo de uma migração indígena, da etnia Uarau, principalmente, mas também já se apresenta uma segunda etnia no estado de Roraima, que é a etnia Panaré. Então o fluxo dessa migração indígena tem sido pela porta de entrada, pela fronteira com Pacaraima, vão a Boa Vista, a Manaus, Belém e Santarém. E há notícias ainda de que tenha já chegado um grupo no Distrito Federal. O fluxo migratório aumentou muito nos últimos meses. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, de 250 a 300 imigrantes venezuelanos passam diariamente pela fronteira com o Brasil. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h14. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas realiza de hoje até o dia 26 nas escolas municipais Maria Isabel Cordeiro, no ramal da Cooperativa, e Neuza dos Santos Ribeiro, no ramal do Pau Rosa, localizadas no projeto de assentamento Tarumã Mirim, no Rio Tarumã, zona rural de Manaus, o Puxirum Ambiental. A ação consiste na oferta gratuita de serviços de licenciamento ambiental para projetos agropecuários e de pesca destinado a agricultores familiares daquela região. E de acordo com o presidente do órgão e secretário estadual do Meio Ambiente, SEMA, Marcelo Dutra, a expectativa é atender 120 pessoas e formalizar 30 processos de licença ambiental única para as atividades de agricultura e de pesca familiar. O projeto Assentamento Tarumã Mirim, um dos primeiros e maiores assentamentos implantados no Amazonas. O projeto de Um Novo Amanhã, criado pela Defensoria Pública do Estado no início do ano passado para o acompanhamento de casos de abuso sexual de crianças e adolescentes, vai oferecer a partir desta segunda-feira atendimento agendado via telefone e e-mail. Esta é uma forma de facilitar o acesso aos serviços para o público abrangido pelo projeto pelo e-mail umnovoamanhã@defensoria.am.gov.br. Qualquer pessoa pode entrar em contato com para o agendamento, mesmo que não tenha sido encaminhada por outro órgão. O foco do projeto Um Novo Amanhã tem sido o atendimento psicológico, jurídico e social às crianças e adolescentes com histórico de violência e exploração sexual, estendendo o acompanhamento psicossocial aos seus familiares e agressores que se disponham ao tratamento psicológico. 6h16. O vice-governador e secretário de Segurança Bosco Saraiva lança hoje às 9h da manhã um projeto de reforço de policiamento na região comercial do Fuxico, na esquina entre as avenidas Brigadeiro Hilário Gujão e Altaz Mirino Jorge Teixeira. A região receberá uma unidade móvel de monitoramento, reforço das polícias civil e militar e a instalação de uma base fixa dos policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações CEALP. A Zona Leste é a segunda a ser alcançada pela proposta que começou com o projeto Manaus Moderna, lançado em janeiro no Centro Histórico de Manaus. Com ele, mais de 300 carregadores de mercadorias e guardadores de carro foram cadastrados e passaram a compor um cadastro da SSPAM e trabalhar com colete e identificação funcional. A Secretaria de Segurança Pública começou a fiscalização de bandas e blocos carnavalescos no último final de semana. No domingo, 3 bandas foram alvos da Operação Alegoria Proibida, que verifica se os organizadores estão cumprindo as regras da portaria que trata sobre as medidas de segurança para a realização de eventos em vias públicas. Neste primeiro final de semana, no Carnaval, a capital teve 7 festas consideradas de pequeno porte. Acompanhado da cúpula da segurança, o vice-governador e titular da SPAM, Bosco Saraiva, percorreu os eventos no centro de Iralves e Alvorada, ao lado da equipe de policiais civis e militares e corpo de bombeiros.
Houve também o monitoramento aéreo das festas pelo helicóptero do Sistema Estadual de Segurança. Bosco Saraiva ressaltou que o foco das ações é garantir a tranquilidade em todos os eventos carnavalescos que ocorrem na capital. A operação fiscalizou a banda da Andréa Brasil no centro da cidade, que estava com a documentação completa. A banda do Boteco da Piscina do Vieira Alves, da Zona Sul, era uma banda fechada, mas havia uma multidão do lado de fora, o que acabou interditando a rua. Bosco Saraiva recomendou aos organizadores que instalem na próxima edição estruturas externas para o controle e segurança do público, enquadrando a estrutura do evento ao tamanho real. Outra banda fiscalizada neste domingo foi a banda do Esquenta das Patroas, o que aconteceu no Alvorada, na Zona Oeste. O evento possuía a autorização para fechar a rua, mas estava sem banheiros químicos. O bloco carnavalesco é de pequeno porte e reúne apenas moradores das proximidades. Não foram constatadas outras irregularidades. 6:18. Mais de 6.125 casos de violência doméstica contra a mulher foram registrados em 2017 em Manaus. O número apresenta 15,5% a mais do que o registrado no ano anterior, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Este ano, a Delegacia da Mulher recebeu 560 denúncias desse tipo de crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em 2016, Manaus teve 5.304 casos de violência doméstica. Casos de feminicídio também apareceram entre as ocorrências. Ano passado, a Secretaria contabilizou 10 casos, um a mais do que o registrado em 2016. E o Brasil registrou morte de uma pessoa LGBT a cada 19 horas no ano passado. Tácito Rodrigues tem os detalhes. O Brasil atingiu no ano passado um recorde do qual não pode se orgulhar. A cada 19 horas, uma pessoa foi morta exclusivamente por ser da comunidade LGBT, ou seja, lésbica, gay, bissexual, travesti e transexual. Ao todo, foram 445 mortes, de acordo com o levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia. 2017 foi o ano em que mais se matou LGBTs no Brasil, em 38 anos de pesquisa. O número de vítimas de lesbofobia, homofobia e transfobia aumentou 30% de 2016 para o ano passado. Na comparação com 2007, em 10 anos, o número de mortes triplicou. Em mais da metade dos casos, os crimes ocorrem em vias públicas. A pesquisa, realizada pelo Grupo Gay da Bahia, se baseia principalmente em informações veiculadas pelos meios de comunicação. O grupo avalia que o número de vítimas pode ser ainda maior, porque muitas vezes os casos não são noticiados. Em números absolutos, o estado de São Paulo é onde mais se mata LGBTs, seguido de Minas Gerais e Bahia. Já em relação ao número total de habitantes, a região norte é a mais perigosa, com 3,23 LGBTs mortos para cada 1 milhão de habitantes. Depois aparecem o Centro-Oeste e o Nordeste. Reportagem Tácito Rodrigues. 6:20 em Manaus. As secretarias estadual, Suzan e municipal Sensa de Saúde e o Ministério da Saúde vão lançar hoje a campanha de descentralização do tratamento do HIV/AIDS, estratégia que visa a ampliação dos serviços de atendimento em Manaus. O lançamento da campanha acontece a partir das 9 horas no auditório Luiz Montenegro, da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, unidade da Rede Estadual de Saúde, referência para o atendimento das pessoas vivendo com HIV. A descentralização é uma ação conjunta do Ministério da Saúde, Suzan e Sensa, no âmbito do Acordo de Cooperação Interfederativa do Amazonas, Interfam, em parceria com a AIDS Healthcare Foundation e organizações da sociedade civil. O objetivo da campanha é informar a população sobre a possibilidade de realizar testagens, acompanhamento médico e dispensa de medicamentos em várias unidades de saúde da capital, além da FMTV HVD. Confira a hora, 6:21. Dos mais de 22 mil candidatos, apenas 6,8% deixaram de comparecer às provas do concurso para 400 vagas de formação de cadastro de reserva para professor da Secretaria Municipal de Educação, realizada ontem. As informações são da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, SEMAD, que acompanhou todo o processo do certame, organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, IBAD. De acordo com o secretário da SEMAD em exercício, Lucas Bandiera,
2 comissões fiscalizam a realização do concurso pela instituição promotora, que envolveu provas em 17 escolas da capital para 22.718 candidatos. Os gabaritos oficiais das provas serão divulgados amanhã. No próximo dia 2 de fevereiro será divulgado o resultado final das provas objetivas e também serão convocados os candidatos para avaliação de títulos. E vai terminar nesta segunda-feira o prazo para a confirmação das vagas de alunos da rede municipal de ensino aqui em Manaus. Devem confirmar designações de reordenamento e transferência os alunos que já fazem parte da rede municipal e a matrícula para os novos estudantes. Pais e responsáveis devem se dirigir às escolas indicadas e confirmar a matrícula dos estudantes. Caso não realizem a confirmação, a matrícula não será efetivada e a vaga retornará ao sistema, ficando livre para ser preenchida por um novo aluno. Até esta sexta-feira, quase 18.000 designações ainda não haviam sido efetivadas. Para confirmar a vaga, devem ser entregues na escola certidão de nascimento do estudante, original e cópia, 2 fotos 3x4, cartão de vacinação, além de original e cópia dos documentos de identificação, CPF e RG dos pais ou responsáveis. O reordenamento é o encaminhamento do aluno para outra escola, por não haver continuidade do ensino na unidade onde ele finalizou o ano letivo. Em 2018, aproximadamente 19.512 crianças que estavam na educação infantil vão ingressar no primeiro ano do ensino fundamental. Polícia. Os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da madrugada e início de manhã. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começando, Paulo Guerra e ouvintes, falando do Pronto Socorro Platão Araújo. Movimentação agitada de sábado para domingo e de ontem para hoje também o negócio não foi fácil. Uma pessoa deu entrada, vítima de facadas na barriga. O homem até o momento não identificado, usando uma camisa vermelha, ele deu entrada por volta de 21 horas com uma estocada na barriga. Uma outra pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Trata-se de um homem de aproximadamente 35 anos que foi atropelado na Avenida Grande Circular e levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Um homem também até o momento não identificado foi vítima de bala, foi vítima de tiro. Ele foi atingido pelos disparos na área do bairro Tancredo Neves e levado às pressas ao pronto-socorro Platão Araújo, onde permanece internado. Pronto Socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento em estado grave. Foi à tarde de ontem, por volta de 16 horas e 30 minutos. Também no Pronto Socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Levou pauladas, murros, chutes, socos e pontapés em uma briga entre 2 famílias na área do bairro São Geraldo. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de queda de árvore. Ele estava subindo na árvore, Paulo Guerra e ouvinte, fazendo graça, embriagado, até que se despencou de lá, acabou caindo no chão e ficou todo quebrado. Perna, braço, costela, ombro, tá todo cheio de fraturas. Ele deu entrada por volta de 17 horas e 30 minutos, era finalzinho da tarde de ontem, lá no pronto-socorro João Lúcio. Ainda do João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de queda de moto, caiu de sua máquina, caiu de seu cavalo do cão. O acidente aconteceu na Alameda Cosme Ferreira por volta de 19 horas e 30 minutos da noite de ontem. O homem permanece internado e por lá vai ficar um bom tempo. Quebrou as 2 pernas. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Olha a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem de 35 anos de idade foi assassinado com uma, 2, 3
4 golpes de faca. O crime aconteceu na comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes. Até o presente momento não se sabe quem foi, nem tão quanto por que esse homem foi assassinado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Covardia, violência e morte. É profundamente lamentável o que vamos informar agora. Mais uma vez, um trabalhador morre na mão de bandido em Manaus. Dessa vez a vítima foi o pai de família, Raimundo Nonato Pereira de Souza, de 51 anos, servidor público. Ele trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde e tudo aconteceu assim. O Raimundo chegava em casa, ele tinha ido visitar parentes, chegava em casa no bairro Novo Reino, quando de repente chegaram 2 bandidos em uma moto. Um deles desceu, o outro ficou na moto, o outro ficou pilotando a moto, né? Aí o que estava na garupa desceu, armado com um revólver, e o seu Raimundo tentou reagir. Quando tentou reagir, travava a luta corporal com o primeiro bandido, o segundo veio, desceu da moto e covardemente desferiu 3 golpes de faca no seu Raimundo, que acabou morrendo na hora. Infelizmente, isso aconteceu no bairro Novo Reino. 2 homens abordaram para roubar a moto dele. Um dos bandidos, deu as facadas. A vítima acabou morrendo na hora. Os bandidos estão desaparecidos. É profundamente lamentável a morte de mais um pai de família na cidade. Manaus está ficando cada vez mais perigosa e mais um pai de família morre na mão de bandidos durante o final de semana. E atenção! Morte no bairro do Coroado. Um homem de 45 anos foi executado com 1, 2, 3, é muita bala, 4, 5 balaços pelo corpo. A vítima estava bebendo em um bar, quando de repente 2 homens encapuzados entraram no bar e mataram a vítima. Não satisfeitos, os bandidos ainda atearam fogo na moto da vítima. Os bandidos fugiram, mas fugiram sem deixar nenhuma pista, nem sequer a placa da moto foi anotada. Os bandidos fugiram e já está nas mãos do competente delegado Juan Valério, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O doutor Juan Valério já está trabalhando no caso, competente delegado da Delegacia de Homicídios e Sequestros. E atenção, ele tinha saído da cadeia há 3 meses. E na manhã de ontem foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3 balaços pelo corpo. Ele tinha 24 anos e o crime pode ter a ver com tráfico de drogas. Eu ia esquecendo, o crime aconteceu no bairro Cidade de Deus. Mais uma morte, mais um crime, mais sangue na cidade. Morte no asfalto. Um adolescente de 12 anos, infelizmente, foi atropelado e morto na Avenida Margarita, lá no conjunto Nova Cidade, bem nas proximidades ali do cruzamento com a Rua Coração. O acidente aconteceu por volta de 16 horas e esse adolescente perdeu a vida aí no Nova Cidade, no cruzamento das avenidas Margarita e Coração. Morte na Alameda Cosme Ferreira, também foi no trânsito. Um gravíssimo acidente de trânsito ocorreu quando um homem numa moto em altíssima velocidade perdeu o controle da moto e colidiu com um arbusto, com uma árvore de pequeno porte. Ele acabou morrendo logo após dar entrada no pronto-socorro. Outra morte no asfalto. Um homem
homem de 32 anos morreu ao ser atingido por um veículo. Ele vinha pilotando sua moto na alça superior do complexo viário Gilberto Mestrinho, a famosa rotatória do Coroado. Quando ele estava lá em cima, foi colhido, foi batido por um carro. Ele foi arremessado de toda aquela altura e já caiu morto. O acidente aconteceu por volta das 19h30, era noite de sábado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 92 exames de corpo de delito. Na permanência do IML hoje pela madrugada, feliz da vida, o Alberto Brito estava atendendo a quem precisava dos serviços do Instituto Médico Legal. Em um desses registros de exames de corpo de delito, Paulo Guerra, uma mulher de 37 anos de idade chegou naquela unidade para fazer exame de corpo de delito. Antes ela estava numa feira no bairro do Mauazinho e foi chamada. Sua concubina, dama da noite, tu não vale nada, rameira, rampeira, operária do amor. Essas e outras ofensas foram ditas durante uma briga entre duas mulheres no bairro do Mauazinho. Tudo aconteceu quando uma manicure estava comprando peixe na feira e foi atacada por uma mulher de um homem de 68 anos de idade. A esposa que atacou, que deu a pedrada, disse que a manicure estava seduzindo o seu amado. O pivô da confusão, um homem de 68 anos de idade, foi perdoado. O amor existe, ela foi enganada, foi pra cima da amante na defesa de seu amado. Todas as mulheres deveriam fazer a mesma coisa. Essas amantes estão demais desencaminhando os homens sinceros na cidade. É contigo, Paulo Guerra. 6h38 em Manaus. O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu nesta segunda-feira em alta no mercado de futuros de Londres, cotado a $68,74, variação de 0,18% em relação ao fechamento da sessão anterior. As principais bolsas europeias abriram sem uma tendência definida nesta segunda-feira, atentas ao que acontece com shutdown, fechamento do governo nos Estados Unidos. O FTSE 100 de Londres abriu em baixa de 0,15% e o CAC 40 de Paris a 0,11%. Já o DAX de Frankfurt ganhava 0,05% e IBEX 35 de Madrid avançava 0,3%. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou hoje em leve alta de 0,04% aos 23.816,33 pontos. O TOPIX, segundo o principal indicador que conta as ações cotadas no primeiro índice, subia 0,12%, no mesmo momento para 1.891,92 pontos. O governo vai divulgar hoje o tamanho do déficit da Previdência Social em 2017 e vai fazer um balanço desse sistema. Com novos casos de febre amarela confirmados neste mês de janeiro, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação para o próximo dia 25. Atualmente, a orientação do Ministério é que as pessoas já vacinadas, mesmo há mais de 10 anos, não precisam repetir a imunização. A Força Aérea Brasileira apresenta hoje o relatório sobre o acidente aéreo que matou o ministro do STF, Teori Zavascki. A Polícia Federal já informou não ter encontrado ato intencional na morte do ministro, vítima da queda de um avião da Paraty, do Rio de Janeiro, em 2017. No último dia de sua visita ao Peru, o Papa Francisco pediu aos bispos peruanos que não tenham medo de denunciar os abusos e excessos, assim como fez Santo Turíbio de Mongroverro. A informação é da agência F. O pontífice se reuniu com cerca de 60 bispos e citou como exemplo em seu discurso as proezas do Santo Turíbio de Mongroverro, arcebispo de Lima entre 1579 e 1606 e patrono do episcopado latino-americano. Francisco disse que o santo foi um construtor de unidade eclesiástica e elaborou seu discurso com base na vida de Turíbio para dar exemplos aos sacerdotes. Ele já voltou a Roma. 6h44.
A França pediu neste domingo uma reunião urgente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas sobre a situação na Síria, especialmente no enclave curdo sírio de Afrin, onde soldados turcos entraram para apoiar o avanço sobre o terreno de facções rebeldes sírias. O corpo do ex-policial Oscar Pérez, morto durante uma operação para sua captura, foi sepultado ontem em Caracas contra a vontade de sua viúva e de sua mãe, denunciaram familiares do piloto rebelde. Decidiram arbitrariamente realizar o enterro controlado, sem permitir velá-lo e muito menos permitir transferido para a sua família. Escreveu o Twitter Dana Vivas, viúva de Pérez, morto na segunda-feira passada, juntamente com 6 aliados. Vivas mora no México com os 3 filhos que teve com o ex-policial que se sublevou contra o ex-presidente Nicolás Maduro durante protestos da oposição que deixaram 125 mortos entre abril e julho do ano passado. Oscar Pérez foi acusado de terrorismo e declarado o criminoso mais procurado da Venezuela após atacar a bordo de um helicóptero em 27 de junho passado, edifício do governo com granadas e armas de fogo. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, encontrou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu hoje, segundo dia de visita a Israel. Os palestinos boicotaram a visita do americano em protesto contra o governo de Donald Trump, que reconheceu Jerusalém como capital israelense. A medida é vista como uma manifestação aberta da oposição pró-israelense do governo americano, que deslegitima os Estados Unidos do papel de mediador de um processo de paz. O número de mortos em um ataque ao luxuoso hotel intercontinental de Cabul, na capital do Afeganistão, subiu para ao menos 19 neste domingo, segundo o Ministério do Interior afegão. Um grupo armado invadiu o local na véspera e incendiou andares do prédio. Segundo o porta-voz do Ministério do Interior, Nazarat Rahimi, entre as vítimas fatais, 14 eram estrangeiros de países como Ucrânia, Grécia, Quirguistão e Venezuela. 3 dos estrangeiros ainda não foram identificados. 11 mortos são funcionários da companhia aérea afegã Can Air. Uma autoridade sênior de segurança afegã, contudo, que falou sob condição de anonimato, porque não estava autorizada a conversar com a mídia, disse à agência Reuters que o número de mortos ultrapassava 30 e que poderia subir ainda mais. As partículas carregadas de toxinas liberadas durante queimadas na Amazônia, se inaladas involuntariamente por longo período, podem causar estresse oxidativo nas células e danos genéticos irreversíveis, resultando até mesmo em câncer de pulmão. A descoberta é resultado de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, USP, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Fundação Oswaldo Cruz e Universidade Federal de Rondônia. 5 bilionários brasileiros concentram patrimônio equivalente à renda da metade mais pobre da população do Brasil, mostra um estudo divulgado hoje pela organização não governamental britânica Oxfam, antes do Fórum Econômico Mundial que ocorre em Davos, na Suíça, nesta semana. A lista é encabeçada por Jorge Paulo Lemann, sócio do fundo 3G Capital, que possui participações nas empresas AB, InBev Bebidas, Burger King, Fast Food e Kraft Heinz. Vindo a seguir, Joseph Safras, Banco Safra, Marcel Herman Teles, da 3G Capital, Carlos Alberto Sicupira, da 3G Capital e Eduardo Sabirim, do Facebook. Para fazer seus levantamentos, a ONG britânica de combate à pobreza usa dados sobre bilionários da revista Forbes e informações sobre a riqueza em escala global de relatórios do Banco Credit Suisse. O grupo dos 1% mais ricos do mundo ficou em 82% de toda a riqueza global gerada em 2017, segundo estudo divulgado nesta segunda-feira pela organização não governamental britânica Oxfam. A metade mais pobre da população mundial, por outro lado, não ficou com nada no que foi gerado no ano passado. São 3,7 bilhões de pessoas, mostra o relatório Recompensem o Trabalho, não a Riqueza. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, suspendeu a posse da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB do Rio, como ministra do Trabalho. A posse estava marcada pelo governo Temer para as 9 horas desta segunda-feira. Carmen analisou uma reclamação movida por um grupo de advogados que contestou no STF a decisão do Supremo Tribunal Federal, que no sábado havia liberado a posse de Cristiane Brasil. O grupo, mesmo que conseguiu nas primeiras instâncias barrar a deputada de assumir a pasta, alega que a nomeação da filha de Roberto Jefferson contraria o princípio da moralidade determinado pela Constituição por causa de condenações que Cristiane Brasil sofreu na Justiça Trabalhista. A presidente do STF afirma que sua decisão é precária e urgente e pode ser revista, mas aceita parcialmente a providência liminar para a suspensão do ato de posse. No despacho,
desfecho da decisão, Carmen Lúcia diz ter tomado a decisão com base no poder geral da cautela e nos princípios constitucionais da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição, que seriam comprometidos com o ato de posse. E sem conseguir empossar Cristiane Brasil, o presidente da República embarca às 22 horas de hoje para a Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial em Davos. Será a primeira participação de Temer em Davos desde que assumiu a presidência em maio de 2016. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, faz reuniões em Londres antes de seguir para a Suíça. Os principais jornais do país e seus destaques de capa hoje. O Globo do Rio de Janeiro. Recurso contra a posse de Cristiane Brasil será decidido por Carmen Lúcia. O estado de São Paulo. Ação política na Caixa desequilibra mercado financeiro, diz procurador. Planalto Central, Correio Brasiliense. Homem branco e rico se aposenta mais cedo no Brasil, assegura a Fundação Getúlio Vargas. Estado de Minas, gasolina sobe 19,5% em 6 meses no Brasil. Valor já se aproxima de 4,20 por litro. Jornal do Comércio no Recife. Papa conclui visitar o Chile e Peru com missa multitudinária em Lima. 0 hora de Porto Alegre. Julgamento de Lula no TRF4, a semana em que os olhares se voltam ao RS. Edições impressas locais em tempo. O preço do material escolar tem variação de até 700% nas lojas. A crítica: economia de 10 mil com modelo do Uber. Participaram desta edição reportagens J. Raios, Alberto Zegdeg, Tácito Rodrigues, Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. Operação de áudio, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Edson Melo e Paulo Guerra.